Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos aqui para mais uma aulinha nossa à distância aí. Hoje é uma aula sobre sistemas de orientação e localização, beleza? Eu vou começar por uma perspectiva basicamente histórica, quase que histórica, né? Nós, enquanto grupo, enquanto espécie, né? O Homo sapiens sapiens, o homem que sabe, nós temos algumas características muito particulares, muito interessantes, uma delas a linguagem. E desde quando a gente desenvolveu a linguagem, na tal da revolução cognitiva e tal, esses agrupamentos humanos de milhares, dezenas de milhares de anos atrás, tiveram a necessidade de começar a transmitir informações. E a linguagem foi fundamental, né, num processo, né, nessa evolução da comunicação. E a nossa aula de hoje está dentro dessa perspectiva também, porque também foi uma necessidade desses grupos humanos se comunicar tentando se localizar no espaço, para saber onde estavam, ou para saber onde existe um perigo, para saber onde existe comida, para saber onde existe água, para começar a explicar para uma pessoa, fazer fofoca. Foi a fofoca que fez a gente chegar aqui até hoje, compartilhar informação. E aí aqui não é diferente, só que a informação que a gente está compartilhando, informações de localização. Então, desde muito tempo atrás, né, dezenas de milhares de anos, a necessidade de dizer, ó, onde você arrumou esse negócio que você está comendo aí, né? E aí, ó, é aqui, ó, desce, aí sabe ali o vale, sei, sabe o rio, então, você passa, vira, aí cuidado ali que tem uns bichos, umas feras e tal, não sei o quê. Então, essa localização, onde tem o povo que tem tal produto, a movimentação de um lugar para o outro, a movimentação para sobreviver, buscando recurso e tal, enfim, nessa vasta e longa história da humanidade, a gente desenvolveu muito cedo também a necessidade de se localizar. Então aqui eu coloquei alguns exemplos antigos, ó, desde comunicações, aí, a linguagem desenvolvida através de paredes de cavernas, né, a famosa pintura rupestre. Nesse tipo de pintura você já tem um senso de localização, lógico que muito rudimentar, mas já existe esse senso de localização. Esse aqui é um mapa da Mesopotâmia, da Babilônia, milhares de anos antes de Cristo ainda, né? Então você tem ali um dos mapas mais antigos do mundo, feito em argila, né, com algumas inscrições, algumas informações. Então, desde das aglomerações, né, pela Revolução Neolítica, 10.000 a.C., a sedentarização dos grupos, a produção agrícola, a criação de animais, cidades, religião, comércio, dinheiro, guerra, treta, escravidão, tudo isso necessitava de uma localização, né, desses grupos. E aí você tem um pouco na época de Cristo, mas um pouco depois, o mundo que é conhecido, né? Eu coloquei essa imagem aqui porque a gente representa as coisas a partir daquilo que a gente conhece. Então, cada humanidade em seu tempo representou o mundo a partir daquilo que eles conheciam. Então, aqui você tem, olha o mundo, nesse caso aqui, a Europa, um pedaço da África aqui, a Península Arábica, e aqui o lado da Índia, da China, e pronto. Esse era o mundo conhecido da época, né? É muito importante para vocês que vão fazer provas, né, vestibulares e tal, da gente pensar que essa habilidade de entender que cada sociedade, em cada tempo diferente, com cada técnica, com um conjunto de técnicas diferentes, um conjunto de conhecimentos diferentes, tem a capacidade de produzir uma certa representação do espaço e do planeta. Então, em momentos diferentes, técnicas diferentes, conhecimentos diferentes, portanto, representações diferentes. Esse aqui é um dos primeiros mapas do Brasil colônia, né? Depois da chegada, as primeiras expedições de reconhecimento, só o litoral brasileiro aqui, né? Aquela ponta do Nordeste em cima. Então, conforme o conhecimento vai aumentando, vai adentrando o território e tal, essa representação do espaço ela vai mudando. Até o ponto de nós termos uma representação assim no mundo de hoje, né? E a representação do mundo que nós temos hoje ela é muito importante. Essa ideia da gente se localizar, da gente conseguir representar onde nós estamos, onde nós queremos ir, né? Conhecer os lugares, representar os lugares, criar técnicas e linguagens para isso, isso ajuda a organizar toda a nossa vida. O pedido que você faz pela internet hoje, estamos vivendo um tempo agora do delivery, né? De pedir em casa e todo mundo.
tudo isso está sendo organizado pela capacidade que a gente tem de representar a realidade, o espaço, né? E essa capacidade de representação ela tem a ver com a nossa organização, em sistematizar as coisas, né? É muito importante para um prefeito, é muito importante para um governador, um presidente, conhecer o território, conhecer o seu país, a sua cidade, o seu estado, para organizar as ações, né? É muito importante que nós tenhamos representado numa cidade, por exemplo, a representação da área com a sua topografia, para a gente entender quais lugares precisam de atenção, precisam de cuidados, precisam de obras, enfim. Essa representação, essa forma de visualizar e entender o mundo, essa arte de representar o mundo, a qual nós chamamos de cartografia, né? Ela responde a cada técnica de seu tempo e ela ajuda imensamente na organização da nossa vida, produzindo os mapas da localização dos recursos, por exemplo, né, das ações governamentais, as ações das empresas. Então, isso é muito importante, sem contar, né, e sem falar da questão de estratégia militar, né, de toda a história da humanidade que é feita a partir das guerras, e a guerra é feita também a partir da geografia ou dessa arte de representar, reconhecer e se localizar na superfície do planeta ou do lugar onde você mora, tá? Aqui temos também uma última imagem desse primeiro ponto aí. Cara, isso nós conseguimos fazer hoje. Obviamente essa é uma montagem, né? Eles foram selecionando fotos, é uma foto muito famosa até, de vários momentos, né? E vários lugares da Terra à noite, e aí mostra pra gente o planeta aceso, né? Isso revela muita coisa pra gente. Na verdade, os lugares que estão escuros aí, não necessariamente por uma questão natural apenas, né? Você tem alguns vazios demográficos, como por exemplo a Antártida, o desertos, né? Você tem alguns lugares que a condição natural acaba justificando esse vazio, essa falta da presença humana. Olha que representação legal do nosso planeta que a gente tem hoje. Imagina se os caras há milhares de anos atrás tivessem a condição de ver o planeta como a gente vê hoje, uma representação muito, muito fiel da realidade, né? E, obviamente, nós em geografia vamos analisar isso, mas isso aqui esconde muita coisa também sobre o desenvolvimento, né? Sobre a questão da condição da vida nos lugares, desenvolvimento econômico, industrial, social e por aí vai, tá? Mas isso aí fica para um próximo rolê, para um próximo encontro. Bom, a nossa ideia aqui é pensar então nesses elementos de orientação, e obviamente aqui nós não podemos, né, deixar de falar da localização dos pontos cardeais. E aí esses pontos cardeais a gente tem uma localização feita pela bússola. A bússola que vai se orientar, né, pelos polos magnéticos da Terra. Não vamos entrar tanto em detalhe aqui da bússola hoje, mas de repente a gente pode fazer um vídeo de curiosidades aí depois, com alguns elementos específicos. A própria disciplina da física também pode ajudar nessa questão dos polos magnéticos e dessa declinação magnética, o polo verdadeiro, o polo geográfico, enfim. Isso fica para um outro momento. O que eu queria frisar aqui com vocês é o seguinte: nós temos aqui uma orientação que vem de uma série de convenções que nós acabamos tendo que fazer. Fica um pouquinho escuro aqui o meu rosto enquanto a tela está clara, mas tudo bem, dá para acompanhar. A ideia é a seguinte: desde muito tempo atrás já nós sentimos a necessidade, né, na hora de compartilhar esses mapas que são feitos, essas cartas, né, daqui a pouco eu explico a diferença entre um mapa e uma carta, mas enfim, na hora de você compartilhar a representação de um lugar, você precisa ter algumas regras. E essas regras, obviamente, têm a ver com os pontos cardeais. Esses pontos cardeais eles vão dizer a direção dos mapas ou a direção das coisas que estão no mapa, né? Então é uma convenção adotar esse sistema aqui, ó, dos polos, né? O norte como referência é uma convenção, uma escolha política, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, mas os polos, então, orientados pelos polos magnéticos da Terra, e os outros dois pontos cardeais que acabam se orientando pelo movimento aparente do Sol, né? É uma das orientações que nós temos. Então aqui não é segredo para ninguém, e você nessa fase da sua vida, eu não quero que você ficar chovendo no molhado com o que você já sabe, mas aqui esses pontos de representação, eles têm uma constância, há um combinado para que as pessoas possam ler o mapa da mesma forma, né?
Então, para cada ponto desse aqui, lembrando que esses aqui orientados pelos polos, esse aqui pelo movimento aparente do Sol, né? Nós temos aqui os pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste. Obviamente eu não quero que você desenhe isso ou que decore, mas é muito importante dizer aqui que às vezes pode aparecer alguma coisa como um sinônimo de norte, por exemplo, ou de sul, ou de leste, ou de oeste. Às vezes você pega um texto para ler e não está escrito o hemisfério norte, está escrito hemisfério boreal, ou a parte boreal. Boreal pode ser apresentado como norte também. Outra coisa para norte pode ser setentrional. Setentrional também significa norte. No caso do sul, você tem pode significar sul também, austral. Então, na parte austral aqui do mapa desse país, etc. e tal. Ou o sul pode ser também dito como meridional. Na parte meridional, esse país mais meridional, ou o hemisfério meridional, isso significa sul, porque às vezes você encontra isso num texto, pode criar alguma dificuldade. No caso do leste-oeste, né, aqui está em inglês, né, por isso que aqui está com W, leste-oeste também tem essa diferenciação, ou isso que pode agir, né, aí como um sinônimo. Né? Você tem no caso do leste, você pode dizer nascente, porque como a Terra apresenta um movimento de rotação, a gente falou disso na outra aula, né, de oeste para leste, a impressão que dá para nós que estamos aqui no planeta é que o Sol ele sempre vem dessa direção, do leste, porque a Terra está girando daqui para lá, então quando a gente vê o Sol, ele está vindo dessa direção. Então de oeste para leste, o Sol vem do leste, por isso que se diz também nascente. Né? Ou muitos textos pode aparecer oriente, para dar essa direção de orientação também. No caso do oeste, você tem, obviamente, o poente, né, que seria o contrário, e além do poente, você pode dizer também ocidente, né? Então, às vezes você pega um texto e não está escrito na região oeste, está escrito na parte ocidental, no lado oriental, boreal, austral, né? Setentrional, meridional e por aí vai. Tudo bem? Acho que deu para entender aí. É legal, no próprio livro texto, você vai dar uma olhadinha lá, você vai ver que esses termos são trabalhados. Bom, como que a gente se organiza, portanto, pensando nesses combinados, né? Atualmente nós temos um sistema que a gente chama de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas elas são feitas a partir de linhas imaginárias e essas linhas imaginárias elas permitem a gente localizar com muita precisão qualquer ponto no planeta Terra. Qualquer ponto na superfície terrestre, qualquer evento, qualquer acidente geográfico, enfim. Essas linhas imaginárias elas permitem isso no seu cruzamento. Então vamos entender como que elas funcionam. Nós temos as linhas que a gente chama de paralelos, que são circunferências aqui, que cortam aqui o planeta, essas circunferências que estão... me fugiu a palavra. Ô meu pai, ajuda. Daqui a pouco vem. Essas circunferências, então, elas cortam aqui o planeta, né? E a principal linha delas aqui, o principal paralelo é a linha do Equador, beleza? Então nós temos aqui essas circunferências cortando o planeta, a principal delas é essa aqui, a linha do Equador. Os meridianos são semicircunferências que vão de um polo a outro, né? Enquanto essas aqui têm os paralelos 360 graus, né? Essas aqui é um semicírculo, portanto, o meridiano é um semicírculo, então ele tem 180 graus. Ele vai de um polo, por exemplo, aqui o polo norte, se a gente considerar que o norte está aqui para a parte de cima, até o polo sul. E aí do outro lado a mesma coisa, 180 mais 180, aí completaria os 360. Vamos imaginar e acreditar que a Terra é redonda. Então nós temos linhas paralelas, a principal delas a linha do Equador, e nós temos linhas que cortam a Terra verticalmente, assim, isso, de um polo no outro. Essas nós chamamos de meridianos. A principal linha, você deve lembrar o nome, deve ser o ensino médio, o seu ensino fundamental, é o meridiano de Greenwich, que passa ali numa região de Londres. Corta, portanto, o planeta aqui como a linha referência, a linha principal. Tá? O Equador não teria a opção de ser outra. A linha principal tem que ser essa mesmo por conta da circunferência da Terra. O maior ponto de circunferência é a linha do Equador. Esse meridiano de Greenwich aí já tem uma escolha política mais específica. Foi escolhido em 1884, justamente quando a Inglaterra era uma grande, né,
império, uma grande potência mundial, e ali passou a ser a referência então, porque poderia ser outros lugares também nesse caso aqui, tá? Aqui eu coloquei para vocês, ó, a linha do Equador, ela passa no território brasileiro. Essas linhas são imaginárias, tá? Mas obviamente as cidades aproveitam isso até para fazer uma questão turística e tal. Uma vez eu levei os alunos para São Paulo, e ali, chegando em São Paulo, perto da casa da Pamonha, tem uma plaquinha dizendo: aqui passa o Trópico de Capricórnio. Em alguns lugares do estado você tem esse ponto, né, marcado. E aí nós paramos um ônibus lá e desci com os alunos do primeiro ano de ensino médio e peguei e falei: aqui galera, ó, é aqui que passa, aqui a linha, aqui, ó, dá para sentir? E aí alguns alunos foram lá e sentiram: olha aqui professor, eu peguei, tá aqui. Na verdade, obviamente, tá, aqui a gente sabe que é uma linha imaginária, mas a galera aproveita isso. Por exemplo, em Macapá, lá no Amapá, 7% do território brasileiro fica ao norte da linha do Equador. Então 7% do território brasileiro está no hemisfério norte, né? E nessa cidade onde passa a linha do Equador, eles fizeram um monumento, ó. Tem um monumento, o de trás ali, né? Tem um monumento, a moça ficou bem... É que eu coleciono foto de gente nesses pontos turísticos. Eu tenho um monte, mas aqui eu não vou encher o saco de vocês, só tem essa. Aqui você tem um monumento em homenagem ao Sol. E aí você tem aqui a divisão dos dois hemisférios, né? Você tem o hemisfério norte de um lado, o hemisfério sul de outro, e essa linha ela passa em vários pontos da cidade. E tem um estádio de futebol lá, o famoso Zerão, que foi construído justamente para que, de forma que a linha do Equador fique bem no meio do campo. Como vocês podem ver, uma área muito arborizada, com estacionamento, comércio, né? Bem movimentada. Ele foi reformado, essa foto aqui é antiga, mas para sacanear mesmo, né? Melhorou tanto também não, olha lá o Zerão. Então a linha do Equador coincide, né, com a linha do meio do campo. Então numa partida de futebol os jogadores alternam ali entre hemisfério norte e hemisfério sul. A principal linha aqui do meridiano, né, que é o meridiano de Greenwich, também tem os seus pontos turísticos, né? Na verdade esse lugar foi escolhido por conta do Observatório Real de Londres, que é esse prédio aqui, né, na verdade um complexo, né, de prédios. Ali você tem uma referência da hora mundial, a gente vai falar daqui a pouco disso, dos seus horários, e ali você também tem um monumento que divide o mundo entre o Oriente e o Ocidente, né? E aí o pessoal faz fila para tirar foto lá e tal. Esses são os dois pontos que são as nossas referências. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando você cria um sistema de linhas imaginárias, e isso é possível agora nas últimas décadas por conta dos satélites que nós temos, né? Você consegue criar uma rede imaginária no planeta que, ao cruzar as informações, né, das duas linhas, você escolhe uma linha paralela e uma linha horizontal aqui, um meridiano, no encontro dessas linhas você tem uma localização precisa. É isso que a gente chama de coordenada geográfica. A linha horizontal aqui, o paralelo, né, ela vai te dar uma informação que a gente chama de latitude. Eu vou mostrar aqui na sequência e explicar a latitude. E os meridianos vão te dar a longitude. Quando você tem um número, né, uma medida em graus, da latitude mais a longitude, esse conjunto de informações a gente chama de coordenadas geográficas. Então o planeta está todo dentro dessa, mapeado nessa malha, e nós conseguimos localizar qualquer ponto do planeta através do encontro de duas linhas. É assim que os GPS e o mapa que você usa no celular e tal funcionam, ok? Então, pra gente, não é prático a gente usar isso aqui, desse jeito, para os satélites, né, quando vão fazer a triangulação dos dados, 24 satélites disponíveis para isso, pelo menos 3 enxergando o mesmo ponto, no mesmo momento, né, olhar o planeta assim é mais fácil. Para a gente aqui, numa sala de aula e tal, a gente vai ter que usar assim, um planisfério, né, e funciona mais ou menos assim, ó, você tem a linha do Equador e o meridiano de Greenwich. E o mundo vai ser mapeado dessa forma. Então, o que nós determinamos aqui como latitude, né? Seria a medida em graus, né, da linha do Equador para qualquer ponto do planeta. Isso vai variar de 0 a 90 graus para o norte e de 0 a 90 graus para o sul. Enquanto a latitude seria a variação angular também, eu vou mostrar a imagem para vocês. Só que aí, assim, ó, a variação angular de 0 a 180 graus leste e de 0 a 180 graus oeste, né? Então, se você pegar aqui
180, 180 daria os 360, né? No encontro dessas linhas, se eu digo para você o seguinte, olha, eu estou precisando de socorro, ou eu tenho um determinado ponto, e aí eu te dou a coordenada geográfica. Eu falo, ó, estou a 20 graus oeste, ó, 20 graus oeste, seria essa linha aqui. Caramba, César, mas você pode estar em qualquer lugar aqui. Perdão, primeiro sempre vem a latitude. Vamos mudar nesse exemplo aqui. Eu estou a 20 graus sul, seria essa linha aqui, sempre vem a latitude primeiro na coordenada, tá? Eu estou a 20 graus sul e estou a 20 graus oeste. E aí eu vou juntar essas, ó, 20 graus sul, 20 graus oeste, eu estou exatamente aqui. É lógico que esses números podem ser quebrados, né? A gente consegue contabilizar isso, mas eu consigo localizar qualquer ponto no planeta dessa forma. A medida angular feita dessa forma é uma medida com relação ao eixo de inclinação aqui da Terra, ó, perpendicular, então a gente vai medir em graus aqui, ó, de 0 a 90, de 0 a 90, aí você tem a latitude, então na prática fica desse jeito aqui, olhando no planisfério fica assim, tá? Mas o cálculo que está sendo feito é esse, e a longitude é a mesma coisa, só que agora num sentido oposto aqui, né? Você tem de 0 a 180 graus aqui, e depois de 0 a 180 do outro lado, fazendo isso aqui, ó, de 0 a 180 e depois de 0 a 180. Na prática ficaria assim, né? A imagem para a gente analisar. Assim fica mais fácil da gente visualizar, mas o que está acontecendo é isso aqui. Nós estamos medindo a partir do eixo da Terra, tanto a latitude quanto a longitude. Então nós temos aqui como coordenadas geográficas um conjunto de linhas imaginárias que são capazes de determinar a latitude de um lugar, ou seja, a medida em graus de qualquer ponto do planeta com relação à linha do Equador, de 0 a 90 para o norte, de 0 a 90 para o sul, e a a longitude, que é a informação com relação ao meridiano de Greenwich, a variação angular de 0 a 180 graus leste, 0 a 180 graus oeste. Com esse conjunto de informações, a gente consegue localizar qualquer lugar na superfície terrestre, montando um esquema mais ou menos assim, né? Só um detalhe aqui, pensando nas provas, como tem muita tecnologia, a nossa vida já está tudo muito pronto na nossa mão, uma coisa que é importante vocês pensarem com relação à latitude, com relação à latitude, a variação da latitude ela é determinante, ela é um fator climático. Ou seja, quanto menor for a sua latitude, quanto mais próximo de zero você está, que é a linha do Equador, mais quente tende a ser o clima, porque maior é a insolação dessa área. Quanto maior for a sua latitude, tanto para o sul quanto para o norte, mais distante você está da linha do Equador. Então mais frio tende a ser esse lugar. Aí a gente pode associar a latitude com as zonas climáticas do planeta. A zona polar glacial, a zona temperada do norte, a zona tropical, a zona temperada do sul e a zona polar antártica. Tudo bem? Então a latitude ela é um fator diretamente relacionado também à questão climática. Já a longitude ela se relaciona com a questão dos fusos horários. Como você tem uma determinação aqui, vamos lembrar de novo, é uma convenção. Essa linha ela poderia ser tá em outro lugar, né? Tem uma questão ali do poder do Reino Unido nesse momento, né, da Inglaterra, mas tem uma questão também que eles alegaram que no meridiano oposto, ou seja, nos outros 180 graus, seria a linha internacional de data, né, quando muda o calendário do planeta. E isso estaria no meio do Oceano Pacífico. Seria essas duas extremidades aqui fechadas do outro lado lá, né? E estando no meio do Oceano Pacífico, com pouca população, isso afetaria menos as pessoas, então o ideal seria passar aqui. Mas, volto a dizer, é uma escolha política. Tudo em cartografia também é uma escolha política. Nesse caso aqui, qual que é a ideia? A Terra faz um movimento em torno do seu próprio eixo que dura 24 horas para poder fazer esse movimento de 360 graus. Se ela faz esse movimento de oeste para leste, e ela faz 360 graus num prazo aproximado de 24 horas, se a gente dividir 360 por 24, a cada 15 graus nós temos uma hora, nós temos um fuso. Ou seja, a cada 15 graus nós temos um horário diferente.
uma hora, né, um fuso diferente. Se eu juntar, então, cada um desses 15 graus que formam um fuso, eu tenho 24 fusos diferentes, 24 horários diferentes, já que nós nos balizamos pelo Sol, né? Então, se nós temos 24 fusos diferentes, nós vamos organizar desse jeito. O fuso central aqui, ó, o fuso que vai dividir o mundo, é o fuso do meridiano de Greenwich. Esse é o horário padrão. É o horário lá de Londres, é a partir daqui que a gente se referencia. 12 fusos horários a leste, você sempre vai somar o tempo. Então, esses territórios que estão aqui para frente estão sempre adiantados no relógio com relação aqui a Londres, tá? E quem está aqui a oeste sempre tem a hora atrasada com relação a Londres. Se você pegar o caso do Brasil, a gente está aqui no horário de Brasília no fuso -3. Nós temos 3 horas a menos do que o fuso horário aqui de Londres. Então, a partir do momento, basicamente assim, de forma bem grosseira, a partir do momento que o Sol nasce lá, você pode contar mais ou menos 3 horas para o Sol nascer aqui, tá? A partir do momento que o Sol nasceu aqui, no fuso 3 aqui, ó, em Moscou, por exemplo, o Sol já tinha nascido há 3 horas. Então, essa lógica se dá pelo movimento que vai de oeste para leste. Parece que o Sol está sempre vindo dessa direção. Por isso que quando chega ali no final do ano, a gente vê o pessoal comemorando lá, a chegada do ano novo, e a gente está almoçando ainda, e a galera já está comemorando para o lado de cá. Porque o dia amanheceu primeiro lá, né, o dia 1º do ano novo, e aí foi indo para o resto do planeta. Então, para essa questão, a longitude ela está relacionada com os fusos horários, e a latitude relacionada com uma questão climática, ok? No Brasil, nós temos 4 fusos horários. Já chegamos a mudar isso em 2008, 2013, né, com a questão aqui do Acre, mas hoje, oficialmente, nós temos 4 fusos horários. O primeiro você não precisa se importar muito, ele é um fuso horário -2, sempre com relação a Greenwich, né? Um fuso horário -2, mas ele pega só um pedaço de ilhas. Arquipélago de São Pedro, Fernando de Noronha, e na boa, se você estiver lá, você não vai preocupar com hora, né, por favor. Aí nós temos -3, que é onde vive a maior parte da população brasileira, no fuso -3, é o horário oficial de Brasília, o horário oficial seu aí agora, aqui no estado de São Paulo, né, se você estiver assistindo esse vídeo aqui. E aí nós temos, para alguns estados aqui do centro-oeste e do norte, um fuso -4 e o fuso -5, que voltou a vigorar a partir de 2013, lá no Acre. Aí você pode perguntar, César, mas por que esse pedaço aqui não está respeitando o fuso, e aqui também teve uma divergência, e aqui, ó, as capitais nordestinas aqui era para estar num outro fuso, né? Porque, por exemplo, se você estiver hospedado lá num hotel em Pernambuco, e a hora que o sol nascer, você fica lá na praia olhando, o sol nasceu, você pega e liga para alguém que está aqui em São Paulo, e fala, ó, vamos assistir o nascer do sol junto? Não vai rolar. Quem está aqui vai demorar um pouco ainda para ver o sol nascer. Mas por que adota o mesmo horário? A gente fala que tem o fuso horário teórico e o fuso horário prático. O teórico é essa linha preta aqui, ó. Seria assim. Só que imagina, pensa bem, ó, você tem esses estados aqui, todos eles têm território no -3, mas as capitais estão em -2. Já pensou que confusão para o serviço público, para banco, bolsa de valores, tem um monte de coisa acontecendo com uma diferença de horário no mesmo estado, então eles adotam um fuso horário prático. Ignora um pouco essa diferença e adota o fuso horário. A China, por exemplo, poderia ter 4 ou 5 fusos horários e tem um só o horário de Pequim que vale. Até porque a população está mais concentrada ali naquela região e também não tem democracia, o resto que é isso que você entendeu. Tudo bem? Aqui é a mesma coisa, ó. Não faria sentido deixar esse pedacinho de fora, porque aqui tem dezenas de municípios que tem uma relação econômica, por exemplo, mais próxima com o Acre, né? E aqui no Amazonas, mais próximas com o Acre do que com a região aqui de Manaus. Então, você separa por regiões e adota um fuso horário prático, beleza? Outra coisa que a gente pode falar na aula de hoje, para ir encerrando, é a questão do horário de verão, que a gente não está adotando mais, né? O horário de verão foi inventado lá atrás pelo Benjamin Franklin para economizar vela na iluminação pública dos Estados Unidos. E depois, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha adotou, o Brasil, a partir da Era Vargas, começou a adotar. E recentemente a gente tinha adotado bastante. Duas coisas importantes dizer sobre o nosso horário de verão, mesmo que ele não esteja acontecendo. Esses estados aqui mais ao norte, né, mais próximos da linha do Equador, não faz sentido ter horário de verão. Lá não tem tanta variação na luz. Então isso fica mais para os estados meridionais, ok? E quando a gente fala do horário de verão é para economizar energia. Mas na verdade não é a energia
Porque no horário de verão você tem uma luminosidade maior do sol durante um período maior, os dias são mais longos. Aproveitando essa luminosidade você gasta menos. Só que a ideia não é gastar isso, ó, só grana. Na verdade você economiza o sistema. Tá ligado quando na tua casa você liga 2, 3 chuveiros, ferro de passar tal e cai o relógio? É para evitar que isso aconteça que a gente adotava o horário de verão em alguns momentos em que o consumo desloca de lugar, né? Como o dia amanhece mais cedo e fica mais claro até mais tarde, se aproveita essa luminosidade. Beleza? Aqui já é um outro assunto, já é um outro rolê. Espero que tenha dado certo aí. Faça o exercício, faça a tarefa, manda mensagem, tira sua dúvida. Esse foi o nosso primeiro papo aí sobre elementos de orientação e localização. Obrigado, até a próxima. Valeu!